Hoje eu vou falar pra vocês como foi meu primeiro semestre em letras. E justamente porque é o meu primeiro semestre, eu acho que vale a pena falar um pouquinho onde eu tô estudando, como que é, quanto tempo, enfim, essas coisas mais informacionais antes de entrar propriamente dito nas informações do primeiro semestre em si, né? Então vamos lá. A primeira coisa que eu estou fazendo na Universidade de Uberaba, que o apelido é Uniub, né? E eu nunca fui em Uberaba, não tenho necessidade de ir e tudo, eu faço aqui pelo polo que tem na minha cidade. E é uma faculdade EAD, né? Então, totalmente EAD, não tem... eu só vou no polo para realizar as provas de fim de bimestre. Então, a cada semestre, se tem 2 bimestres, cada fim de bimestre, eu vou lá no polo para realizar as provas finais. E, bom, eu tenho a minha prova agora do segundo bimestre, dia 17 de dezembro. Então, aí, né, concluo a minha pontuação aí do fim do primeiro bimestre, mas as aulas já acabaram. Então, em tese, eu já estou de férias, só preciso fazer a prova mesmo. A outra coisa, quanto tempo dura essa faculdade? Essa faculdade dura 3 anos e é uma faculdade de licenciatura, não é bacharelado. Geralmente, licenciatura em letras dura 4 anos, né? E aí, na época, quando eu estava ainda fazendo uma pesquisa das faculdades e tudo mais, eu descobri que na Uniub eram 3 anos. E eu queria uma faculdade que fosse o mais rápido possível, né? Então, aqui eu achei com menor tempo e aqui na minha cidade tem vários polos, assim, então tem bastante opção e bastantes opções e acabou que eu acabei optando aí pela Uniub com 3 anos para licenciatura em letras, português e inglês, esqueci de falar isso. Escolhi português e inglês. Tem como você... Nossa, tem várias opções aí nessa gama de letras, tá? Tem várias línguas, tem várias modalidades, enfim. Depois talvez eu possa fazer um vídeo mais explicando assim como eu selecionei a faculdade, ou então eu falo mais pro fim do vídeo. Vou fazer isso. No fim do vídeo eu falo mais sobre como que eu escolhi essa faculdade e tudo mais. Bom, no caso de letras, no primeiro ano da faculdade você paga R$ 150 a mensalidade. Só que tem umas regrinhas, tipo assim, você paga 150 se você pagar até tal dia do mês, entendeu? Aí, tipo, se você paga no início do mês é 150. Se você paga no meio do mês, aí tem um aumento. Se você paga no fim do mês, tem um outro aumento, entende? Mas aí, obviamente, eu pago no início do mês porque os outros preços são bem diferentes, assim, bem maiores. E quando você completa 1 ano de faculdade, essa mensalidade ela sobe para R$ 200, respeitando essas mesmas regras. R$ 200 se você pagar no início do mês, aí depois tem um aumento no meio do mês e depois tem um aumento se você paga no fim do mês. Então, é isso. Eu já procurei saber se eles tinham algum outro programa dentro da universidade de desconto, mas não. Pelo menos para a modalidade EAD, são só esses esquemas de desconto aí de pagamento no início, no meio e no fim do mês. Não tem qualquer outro tipo de oportunidade de conseguir algum outro tipo de desconto. São esses mesmo. Depois, por que eu escolhi fazer letras, né? Assim, a resposta ela é bem simples, na verdade. Eu, na verdade, não queria nem fazer faculdade. E aí, eu pensei comigo, bom, mas pode ser que algum dia eu queira trabalhar em um colégio e para isso eu vou precisar da licenciatura. Então, foi por isso que eu pensei em fazer a faculdade, para conseguir essa licenciatura. E justamente porque não queria fazer a faculdade, foi que eu selecionei o EAD, porque é um tipo de modalidade 200 mil vezes mais fácil de você realizar. Ainda vou falar sobre isso, mais sobre essa questão da modalidade EAD, como que eu lido com isso e tudo. Enfim, vou explicar melhor aqui nesse vídeo. Mas, para quem não estava querendo fazer faculdade, o EAD para mim foi a melhor solução, sem sombra de dúvida. E também, além do querer ter o diploma da licenciatura, caso eu quisesse trabalhar em um colégio, também eu quis fazer a faculdade na esperança de conseguir me aprofundar na gramática portuguesa e inglesa. Que, enfim, né, eu atualmente, eu sei eu já tenho nível intermediário de inglês, mas eu gostaria de aprofundar no inglês, principalmente na sua gramática, enfim, um desejo totalmente pessoal, e também no português. Eu gostaria muito, assim, de explorar mais a gramática mesmo, tudo. Eu sempre tive uma veia, assim, de gostar mais desses estudos mais voltados para filologia, mas aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem um aparato muito forte para isso. E, enfim, entrei na faculdade nessa esperança e vou falar com vocês um pouquinho também, assim, desse primeiro semestre, como foi, se, enfim, essas minhas esperanças foram atendidas, assim, nesse primeiro semestre, pelo menos um pouco. Quando foi esse meu primeiro semestre? Ele começou em agosto, no início de agosto, primeiro sábado de agosto,
E ele terminou, o semestre fechou no dia 10 de dezembro, que foi neste último sábado. Então, 10 de dezembro eles fecharam o semestre. Só que, como eu disse, eu ainda não fiz a minha prova final, porque como eu sou EAD, eu posso marcar, né? Eu tenho 4 datas aí de opção para poder fazer minha prova. Eles me deram essa opção de fazer no dia 17 e eu aceitei. Então, mas em tese, o semestre já acabou na faculdade. Então, é bem rapidinho também. Eles abrem o semestre em julho, mas as aulas começam em agosto. Beleza. Depois, onde foi? Foi online, obviamente, portanto, enfim, computador, casa, na maior parte do tempo. E aqui em Curvelo, né, na minha cidade, nos momentos que eu tinha aqui no polo para poder fazer a prova. No momento, na verdade, né, fui lá só uma vez até hoje para poder fazer prova, então, tranquilo. Então, quais foram os meus horários? Como é uma faculdade online, então eu faço os meus próprios horários. E aí, ao longo desse semestre, eu geralmente estudava de segunda a sexta ou de segunda a quinta e gastava aí em média de meia hora a 1h30 por dia, dependendo da matéria, da semana e tudo, mas essa foi a faixa de tempo que eu levava por dia para poder estudar. Na Uniub, por sinal, as matérias, eu não sei se é assim em toda a faculdade online, mas lá as matérias são em geral disponibilizadas semana após semana. Aí vem a parte teórica, vem um vídeo do professor explicando e depois vem as atividades de fixação. Não são todas as matérias que vêm com o vídeo do professor explicando. Muitas vêm com muita lorota, com muita coisa para ler, sabe assim, aqueles calhamaços assim para ler. Não vem com nenhum tipo de suporte do professor, assim, literalmente copiou e colou. E isso eu acho uma coisa muito ruim, porque isso aí qualquer um faz, né? Então eu sinto falta disso às vezes, dessa presença do vídeo do professor. E as atividades de fixação, em geral, são muito fáceis. É tipo prova de escola mesmo, sabe? Isso também não acho bom. A universidade, ela deveria ser este ambiente para se trabalhar os temas com mais profundidade, né? Então, por exemplo, uma pessoa que vai estudar medicina, ela não vai estudar num livro de biologia de ensino médio. Por quê? Porque ela vai aprofundar aquilo ali que ela viu viu entre aspas durante a escola, né, porque não viu tudo, justamente porque é na universidade que ela deveria pelo menos, né, aprofundar até o cerne ali daqueles elementos de estudo próprio do curso da pessoa. Então assim também é com o ensino, por exemplo, no meu caso de letras, né, por exemplo, antes de fazer faculdade de letras eu cheguei a procurar se havia faculdade de filologia aqui no Brasil. E não existe esse curso aqui no Brasil. Me parece que... Eu não sei se foi o último ou é alguma faculdade que eu vi, enfim, que parece que essa faculdade foi fechada em 35 ou 40 do século passado. Inclusive foi a faculdade que o Celso Cunha estudou, é aquele da minha gramática, depois eu vou mostrar aqui nesse vídeo. A gramática que eu uso para estudar, o autor dela fez faculdade de filologia aqui no Brasil. E assim, eu fui depois procurar saber mais sobre, né, esse autor, enfim. A faculdade parecia ser uma faculdade muito boa, assim. Você vê isso pela gramática dele, que é muito boa. Você vê que ele tem um conhecimento literário muito grande. Então, assim, eu não encontrei uma faculdade de filologia no Brasil. Então, só pra mostrar, assim, que da escassez desse aprofundamento. Eu sei que tem alguns cursos de letras que tem na sua grade curricular a opção de você fazer uma matéria optativa em filologia romana e... Como é que é? Eu não sei, acho que é algo tipo assim, é filologia românica, se eu não me engano que chama a matéria. E é optativa. Então, o que eu quero dizer? Isso, eu particularmente considero isso como uma perda muito grande para a matéria de letras, porque filologia deveria ser necessário para quem está trabalhando com letras. Não importa se é professor, não importa se vai ser bacharel, se vai ser doutor, se vai ser o que for. Mas a gente deveria aprofundar. Aí você pode falar assim, Maria Clara, mas eu vou ficar falando na sala de aula sobre a origem das palavras? Olha, eu gostaria de ter tido um professor inteligente, sábio, que soubesse muito, muito mais do que eu, sabe? Assim, não somente sobre a origem das palavras, óbvio, ninguém vira um dicionário etimológico, mas eu quero dizer assim, nós professores, nós não podemos ficar no mínimo do tipo, não, mas os alunos eles só precisam saber isso daqui, então eu vou parar aqui. Sabe? Isso é papel de professor preguiçoso. Então, assim,
nós temos que debulhar em cima, temos que buscar sempre estar à frente no conhecimento para os nossos alunos, porque eles dependem da gente. Então a gente tem que buscar essa sabedoria mesmo. Então buscar realmente o cerne das coisas, a origem das palavras, o fonema das palavras, estudar sobre essas estruturas fonéticas, estudar sobre a morfologia, a sintaxe das palavras, adquirir cultura literária, sabe? Assim, não ficar na superfície, sabe? Ir pro fundo do mar, realmente assim, ir para águas mais profundas. Isso é necessário e eu sinto falta disso na minha universidade online e tenho certeza absoluta que se eu perguntar para um estudante de universidade presencial, né, não vai ser lá tão diferente assim da minha experiência. Quais foram os materiais que eu utilizei? Bom, materiais da universidade, eles são todos disponibilizados. A minha faculdade, ela concede ao aluno acesso a uma biblioteca Pearson, que, enfim, o aluno tem o cadastro e tudo, e aí lá você encontra vários livros que são utilizados nas aulas, os professores deixam lá qual livro você deve procurar, enfim, geralmente são livros autorais dos professores que dão aula para você, ou de professores que trabalham na universidade, mas que ainda não te deram aula. Enfim, é esse tipo de material que é utilizado, mas todos são materiais online. Até hoje não... Assim, só teve o livro Helena, do Machado de Assis, que eu peguei na biblioteca. Então, é tudo muito acessível, realmente, assim. Você não vai ter dor de cabeça com esse tipo de material. No entanto, eu tenho os meus materiais pessoais, que eu utilizei durante esse semestre. Né? A minha gramática de inglês, a minha gramática de português, alguns livros que eu estudei, enfim. Mas isso daí eu mostro pra vocês daqui a pouquinho. Eu uso também um fichário para fazer as anotações que eu acho relevantes, mas vou deixar pra mostrar isso no fim do vídeo também. E agora, pra finalizar a primeira parte desse vídeo, eu vou falar pra vocês quais foram as minhas matérias nesse primeiro semestre. Vou falar qual é a intenção, né, de cada matéria. E no final, eu vou falar pra vocês quais que eu mais gostei e o porquê que gostei mais delas. As que eu não gostei, talvez eu dê uma pincelada muito, muito superficial, porque eu não quero aprofundar no porque eu não gostei tanto, assim. Se você tiver o interesse de saber, assim, se você é um estudante de letras, gostaria de saber, você pode entrar em contato comigo, que eu passo mais informações. Mas enfim, eu vou dar só uma pincelada superficial mesmo, não quero entrar assim em profundidade no porquê não gostei. Eu vou falar aleatoriamente, não vou falar em ordem por bimestre, né? Porque, como eu tava falando, cada semestre na UniUB tem 2 bimestres e, enfim, eles repartem as matérias, elas são liberadas por bimestre. E aí foram, em média, se eu não me engano, 4 a 5 matérias por bimestre, então foi bem tranquilo. Muitas das matérias a gente nem tem prova, por exemplo, nesse bimestre agora, eu tenho prova apenas de 3 matérias, e no bimestre passado, se eu não me engano, também foram 3 matérias, então é bem tranquilo. Vamos lá. A primeira matéria que eu vou falar é História da Educação no Brasil. A intenção dessa matéria, já tá bem explicativa, né, é falar realmente, assim, a história cronológica da educação no Brasil, desde o nosso descobrimento, o tipo de ensino dos jesuítas, depois foi sendo influenciado pelas propostas iluministas, enfim, a intenção é realmente fazer essa linha do tempo da educação no Brasil. A segunda matéria, Introdução aos Estudos Gramaticais. Essa matéria, ela deu uma pincelada em cima de cada ordem morfológica, né? Então, dos advérbios, interjeições, verbos, substantivos, adjetivos, enfim. E eu creio que deu essa pincelada porque é uma introdução, então eu estou esperando que eles vão aprofundar isso. Espero que sim, né? A terceira matéria foi Prática Pedagógica em Políticas e Organização da Escola Básica, nome enorme, né? E a intenção dessa matéria foi justamente passar pra gente as políticas mesmo, assim, de organização de escola pública, de escola privada, BNCC, políticas minoritárias, enfim, esse tipo de coisa. A intenção foi essa. Depois, Felicidade e Bem-Estar. Eu conversei com algumas amigas, elas falaram que nunca viram essa matéria na vida delas, mas a intenção dessa matéria é de proporcionar ao aluno uma busca pela felicidade sincera. Rota do Sucesso 1 e 2 é uma matéria extra, na verdade, de pontos extras também, que a intenção da faculdade é de fornecer meios para o aluno ser melhor sucedido na sua carreira acadêmica. Então, como estudar bem, como se organizar, essas coisas assim. Depois, Atividade Prática da Língua Inglesa 1. Essa daqui, ela tem como intenção, porque tem
deixa eu falar primeiro outra, né? Tem língua inglesa 1. Nessa matéria de língua inglesa 1, é onde são passadas as teorias, vamos dizer assim. E a atividade prática da língua inglesa 1 é realmente um momento de prática que a professora faz com a gente de revisão, de conversação, de realmente pôr em prática aquilo que a gente viu na aula teórica. Depois, introdução aos estudos literários. Essa é uma matéria que passou principalmente, como ela é uma matéria introdutória, ela passou pra gente muitos críticos literários, assim, os mais conhecidos, passou pra gente, por exemplo, aquelas questões, conceitos iniciais, tipo, o que é literatura, o que é alta literatura, o que é boa literatura, essas coisas assim. Então ela foi uma matéria bem reflexiva, vamos dizer assim. Depois, introdução aos estudos na educação à distância, que o nome também já é autoexplicativo, a intenção era realmente só nos situar nesse campo online. E é isso, foram essas as matérias que eu tive aí no meu primeiro semestre. Ai, uma barata, caraca. Pera. Quando chega o Natal, gosto de contemplar as imagens do menino Jesus. Essas figuras que nos mostram o Senhor tão humilhado recordam-me que Deus nos chama, que o Onipotente quis apresentar-se desvalido, quis necessitar dos homens. Da gruta de Belém, Cristo diz a mim e a ti que precisa de nós. Reclama de nós uma vida cristã sem hesitações, uma vida de doação, de trabalho, de alegria.